Acreditamos que um mundo melhor para nós e todos os seres que habitam esse planeta é possível, mas ele só é possível através das nossas ações. Nós, dos Fiscais da Natureza, vamos trabalhar para que a informação certa chegue até você e que assim possamos juntos fazer um futuro cada vez melhor. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza, gravado aqui nos estúdios da AltV. Minha entrevistada de hoje é a Leandra Gonçalves, ela é bióloga e coordenadora da campanha Clima e Energia. Eles estão com o projeto Oceanos no Greenpeace. Leandra, bem-vinda. Obrigada, Priscila. É um prazer estar participando do programa Fiscais da Natureza. Qual que é o objetivo da campanha? Bom, o objetivo, assim, de uma forma mais geral, é a gente conseguir, enfim, reduzir as emissões de gases de efeito estufa que existem hoje no Brasil e no mundo, já que o Greenpeace, por sua vez, é uma organização ambiental, né, não governamental, mas global. Então, tem a sua atuação local no Brasil, mas também em 40 países espalhados ao longo do mundo inteiro. Dentro dessa campanha tem um projeto dos oceanos, né? Isso, a campanha de Clima e Energia, na verdade, ela tem esse objetivo geral de reduzir as emissões de CO2 e a gente busca essa redução através de projetos que incentivem o uso de energias renováveis, né, fontes de energias limpas e renováveis, que explorem um pouco o fato de hoje a gente estar explorando esse pré-sal com uma saga bastante grande, com uma gana bastante grande, mas que esse pré-sal, hoje ele é encontrado nas principais áreas de importância para a biodiversidade, né? De que forma que a gente lida com isso, de que forma que a gente compatibiliza o uso desse combustível fóssil altamente poluente, uma atividade de alto risco e insegura, com a conservação da biodiversidade, né? Então a gente foca nas energias ruins, e aí nesse ponto a gente considera o petróleo e a energia nuclear, e
apoia e fortalece as energias limpas. E aí, com isso, a gente espera estar reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Vocês acreditam que é possível brecar o pré-sal no Brasil? Olha, o Greenpeace acredita que é possível, através de um cenário que a gente lançou, inclusive, no final do ano passado, acontecer uma revolução energética, né, que a gente chama, que seria um investimento forte dos governos em energias limpas e que até 2050 o Brasil, por exemplo, poderia ser um país praticamente 100% renovável. E essas energias limpas e seguras dariam conta de toda a nossa demanda energética. Então, sem dúvida nenhuma, eu não diria contrário à exploração do petróleo, porque ele tem vários outros usos, né, roupas e plásticos, né, o setor da petroquímica, que ainda não existe solução tecnicamente, comercialmente viável, mas sim, eu diria que para a questão energética é totalmente possível. Mas o Brasil, tendo petróleo, ele não abastece só o país, né, só o Brasil. Então, ele se fortalece de alguma forma, tendo petróleo e podendo vender, né? Exatamente. Um dos principais interesses do governo brasileiro para esse petróleo do pré-sal, que foi recém-descoberto, são as exportações, né? Países, inclusive, como os Estados Unidos e China, já fizeram acordos bilaterais com o nosso governo para a compra desse petróleo do pré-sal. No entanto, é importante a gente lembrar que as emissões que causam o aquecimento global e que já têm trazido vários catástrofes ambientais, um exemplo disso são as fortes chuvas que a gente teve recentemente, as emissões são globais. Então, não importa se a emissão é realizada no Brasil ou se ela é realizada nos Estados Unidos, o aumento dessas emissões de gás de efeito estufa é que causa o aquecimento e ele é global, né? Então, não sei o quanto exportar, na verdade, não é a solução desse problema. Uhum. A profundidade que é retirado o petróleo faz diferença? No caso, o pré-sal está nos fundos, nas profundezas. Né? Exatamente, faz uma diferença muito grande. A tecnologia existente até cerca de 10 anos atrás para a exploração do petróleo offshore, que é a exploração do petróleo no mar, ela era feita em águas rasas, né? E desde a descoberta do pré-sal, é uma profundidade de cerca de 7.000 metros de profundidade. Exemplo do que a gente presenciou alguns meses atrás, na verdade vai fazer um ano, né, agora fez um ano no mês de abril, foi o desastre que ocorreu no Golfo do México, numa profundidade um pouco menor, mais ou menos 4.500, 5.000 metros de profundidade. São áreas remotas, onde as pessoas, inclusive, têm pouquíssimo conhecimento de como se comportam as correntes, o sistema de pressão nessas profundidades é bastante complicado. Então, de que forma pode a empresa, né, ou enfim, os governos, garantir segurança nessa atividade de exploração e, inclusive, de que forma que eles podem garantir a contenção em caso do risco de um vazamento, né? Então, é uma exploração ainda bastante conhecida e que nenhuma empresa ainda tem tecnologia segura para essa exploração. Você sabe me dizer qual foi o impacto que teve chama BP, né, a plataforma que teve a BP? Olha, é uma empresa de petróleo, né, chamada British Petroleum, que estava operando, é uma empresa inglesa operando na água territorial, as águas territoriais americanas. Um vazamento ele tem assim um impacto praticamente irreversível para a biodiversidade marinha, né? Ainda mais ali na região do Golfo do México, onde o mecanismo de contenção, as estratégias existentes para a segurança demoraram a chegar, mesmo porque a gente está lidando com a questão marinha, né, onde as condições climáticas operam e interferem muito no procedimento de segurança. E justamente naquela época tiveram 2 furacões na região, o que impediu que o mecanismo de segurança fosse realizado. Então, isso é um dos exemplos de que mostra que os mecanismos de segurança eles não são 100% realizáveis no momento que ocorre um vazamento. E aí, a gente tem notado nos últimos meses cerca de 50 a 60 golfinhos do nariz de garrafa, que é o flipper, né? A maioria das pessoas conhece esse golfinho encalhado, são bebês golfinhos encalhados nas praias da Louisiana e da Flórida. A gente relata também alguns recifes de corais que, através de algumas análises químicas, têm se mostrado também com alto nível de contaminação não existente anterior ao vazamento da British Petroleum. O Greenpeace seria a favor disso, se não fosse em águas profundas, se não fosse em um local de tanta biodiversidade?
Na verdade, não, porque a gente tem dois problemas com a exploração offshore, né? Além dela ser uma atividade de alto risco para as regiões costeiras, para a biodiversidade, ela é um combustível poluente. É um dos principais vetores do aquecimento global, o qual, para nós, tem que ser tratado com a maior seriedade possível, não só pelas pessoas, como também pelos governos, que têm como responsabilidade traçar políticas públicas para conter esse aquecimento global. E aí a gente tem dados interessantes que mostram que se o Brasil conseguir zerar o desmatamento, que é um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa no nosso setor nacional, explorando o petróleo do pré-sal, a gente continuaria entre os 3 maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, de que adiantam ações governamentais para zerar o desmatamento se na outra ponta a gente está pensando em explorar esse petróleo do pré-sal e continuar entre os 3 maiores? Qual é o compromisso do governo brasileiro na seriedade de combater esse aquecimento global? Como estão as campanhas no mundo inteiro, já que o Greenpeace é uma ONG mundial e todos os países estão interessados em petróleo? Pois é, a gente tem alguns escritórios bastante fortes atuando nessa região, porque o que a gente vê é que países que hoje são considerados países desenvolvidos, mas que obviamente enriqueceram explorando o petróleo, não necessariamente do pré-sal, mas do pós-sal, né, o petróleo em terra ou petróleo no mar, como pode ser Estados Unidos, por exemplo, os países como a Noruega. Hoje esses países estão gastando dinheiro para conseguir limpar a sua matriz energética em busca de alternativas renováveis. A China é um país exemplo disso. A China teve a sua política energética toda baseada na exploração de carvão e óleo, e hoje é um dos países que tem despontado nos investimentos para a energia eólica. Então a gente acredita que o Brasil é um país que tem potencial para crescer já de forma diferente, né? Se tem essa ideia de você aproveitar as lições aprendidas, ver o esforço que os governos de outros países estão fazendo para limpar a sua matriz energética, poderia ser o primeiro ponto de partida para o governo brasileiro decidir iniciar o seu desenvolvimento com uma matriz energética mais limpa, né, e não sujando, né, não apostando num retrocesso, chegando atrasado a um futuro. Uma energia mais limpa, ela não é também mais cara? Hoje a energia mais limpa ela é sim mais cara, não só para o consumidor final como para os governos. E isso é falta de uma política pública que dê o mesmo subsídio que é dado para o combustível fóssil para as energias limpas. Então tem uma lei hoje que é o projeto de lei de energias renováveis tramitando no Congresso, né, e mais absurdo é que esse projeto tramita no Congresso há mais de 2 anos. Né, então, de que forma que a gente consegue ter uma agilidade no processo político dentro do Congresso brasileiro para aprovação desse projeto de lei que garanta os mesmos benefícios para o consumidor e para os investidores na energia eólica para que ela receba um maior interesse desses investidores. Hoje ela é mais cara por falta de subsídio governamental. Então é mais do que urgente que o governo brasileiro aprove essa lei de renováveis e dê, assim, garantia de que a energia renovável pode ser viável para o investidor e para o consumidor final. O Greenpeace é conhecido pelas suas ações. Como vão ser as ações do Projeto Oceano? O Greenpeace ele é reconhecido mundialmente pelas suas ações diretas, pacíficas e não violentas. E essas ações, elas têm como objetivo ter como eu diria, ter uma exposição bastante grande na mídia, mas também agir no local onde está acontecendo, em tese, um crime ambiental. Já tiveram algumas ações voltadas para essa questão do petróleo. A primeira delas foi em 2008, quando na época o presidente Lula lançou a descoberta do pré-sal, onde a discussão principalmente era pautada na quantidade de royalties, nome da nova empresa, sistema de exploração, e para o Greenpeace faltava ali a discussão ambiental. Né? Então, a gente, sem ser convidado para uma cerimônia super glamourosa que teve em Brasília, a gente invadiu a atividade, a festa ali do presidente, e abriu um banner dizendo pré-sal e poluição, não tem como falar de um sem falar do outro. E com isso a gente conseguiu fazer com que o debate do pré-sal ele não fosse apenas um debate econômico, mas também um debate ambiental. Depois, na sequência, a gente tem várias atividades também políticas para dar sequência a isso. Né? Então, pautar os deputados para que essas emendas saiam de uma forma ambientalmente mais correta, para que o direito das comunidades tradicionais, inclusive, seja respeitado dentro do quesito exploração de petróleo e gás. E agora, a partir do meio do ano, na sequência de 2011 para frente, a gente tem uma série de atividades propostas para conseguir organizar melhor, eu diria, esse setor do petróleo para que ele seja cada dia mais limpo e renovável. Então, que você deixe de explorar
fonte de energia suja para explorar fonte de energia limpa. Quais são os projetos em andamento, como esse projeto dos oceanos, aqui no Brasil? Olha, aqui no Brasil a gente tem a questão de oceanos versus petróleo, de que forma que a gente trabalha essa questão considerando o meio ambiente e a biodiversidade. A gente tem uma campanha voltada para a questão do aquecimento global, de que forma que o Brasil implementa a sua política nacional de mudanças climáticas visando combater o aquecimento global. Temos a campanha contra a energia nuclear, principalmente dado o contexto de Fukushima no Japão agora. Então, de que forma que o cidadão brasileiro se comporta para exigir do governo brasileiro o fim da construção da usina de Angra 3, e inclusive que pare a usina de Angra 2 e a usina de Angra 1, e que o programa nuclear brasileiro tenha uma data para ser encerrado. Afinal, aqui no Brasil, onde a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem biomassa o suficiente abandonada e dispersada nos nossos canaviais, por que não aproveitar essa energia limpa ao invés de investir numa energia insegura? Quem gostou da entrevista e quer se voluntariar, pode? Qualquer um pode ser parceiro, voluntário do Greenpeace? Pode. Todas as pessoas podem participar do Greenpeace, seja de forma voluntária, seja colaborando financeiramente ou até mesmo através do cyberativismo. O Greenpeace é uma organização não governamental que não aceita ajuda de pessoas jurídicas, empresas, partidos políticos, então a gente conta com o apoio de pessoas físicas, como eu, como vocês, todo mundo é super bem-vindo a colaborar, você pode fazer isso pelo site. Caso você não queira colaborar financeiramente, você pode também ser um cyberativista. O cyberativista é a pessoa que participa de todas as atividades e protestos online realizados pelo Greenpeace. Então você pode acessar o site também, se cadastrar, receber os nossos informativos e participar da sua casa, do seu trabalho, do país onde você mora, da cidade onde você mora. E também você pode participar sendo um voluntário do Greenpeace. Hoje o Greenpeace tem cerca de 8 grupos de voluntários espalhados no Brasil inteiro. Então, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, São Paulo, Porto Alegre, são cidades onde hoje existem grupos de voluntários do Greenpeace, todas as pessoas são super bem-vindas a participar e são os voluntários que levam as demandas ambientais para as ruas, informando as pessoas, participando dos protestos e agindo como qualquer cidadão. Então, se você quer participar, você pode acessar o nosso site, que é www.greenpeace.org.br. Conversei com Leandra Gonçalves, aqui do Greenpeace. Leandra, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, o que precisar aqui da gente, estamos à disposição. Obrigada, Priscila. Obrigada a vocês também que assistiram aí, espero que tenham gostado. Quem pegou a entrevista na metade pode assistir ela na íntegra no nosso site, fiscaisdanatureza.com.br, e outras entrevistas também, tá bom? Espero vocês na quinta-feira que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.